Amém, irmãos? Por que esse estudo, irmãos? Porque eu dei um estudo sobre isso de forma muito breve em 2019, né? Aí veio a pandemia. Eu acredito que, né, quem estava aqui, para não ficar sozinho, né, irmã? É isso mesmo. Quem estava aqui no ano de 2019, quando eu falei sobre o Natal? Quem estava? Pronto, então estava a irmã Nina, irmão Ravi, estava a irmã Thalita, a Ida estava? Estava não, né? Estava a irmã Roseli, irmã Stephanie. Sabe de tudo já, então. Então nem precisa. Quem? Estava, não estava? Rapaz, só tão boa memória, foi isso mesmo, eu lembro disso. Então, como eu estava dizendo, então esses irmãos já sabem de tudo, né? Então não precisa nem, né? Né? Amém. E por que, irmãos, esse estudo? As crianças prestem atenção, porque quando chega perto do Natal, eu escuto tanta abobrinha. Natal é festa católica, Natal é festa pagã, é adoração a demônio, não sei, o que é o Natal, né? E por que comemorar o Natal? Porque o Natal é importante. Você é que pode comemorar. Vinícius, por favor, meu irmão, abre essa janela aqui para não cozinhar. Amém? Então, antes de mais nada, para a gente falar sobre o Natal, a gente precisa contextualizar, a gente precisa trazer para os nossos dias, porque, percebe, irmãos, datas comemorativas como o do Natal, dá muito problema, é ou não é? Será que comemora o Natal ou não comemora? Tem gente que tem medo e acha que botar uma árvore de Natal em casa é pecado, aí bota escondido, né? Para ninguém ver, né? Tem gente que bota um pisca-pisca ou não bota, né? Pode ou não pode, né? Então isso é muito importante saber. Então, leia comigo, por favor, antes de mais nada, temos que falar sobre datas, né, comemorativas. Romanos capítulo 14, o verso 5 e 6. Amém? Diz assim: um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue, entre dia e dia para o Senhor o faz, e quem come para o Senhor, come, porque dá graças a Deus, e quem não come para o Senhor, não come e dá graças a Deus. Amém? Olhe para cá, o que está acontecendo aqui? Uma grande polêmica no meio da igreja de Deus aqui, e Paulo escreve essa carta de Romanos. Por quê? Já falei isso aqui, rapidinho. No tempo, você vai para a Bahia, ou lá na orla de João Pessoa, com os jovens viram lá, tinha uma baiana, uma imagem de escultura, não sei se era pombagira, não sei o que era, estava lá do lado, e ela estava vendendo acarajé, né? E aí, você come o acarajé ou não come? Mas ele foi sacrificado a ídolos. Ele foi sacrificado a ídolos, né? Ele foi sacrificado a demônios. E aí, Jessé, como não come o acarajé? Olha, como não come? Come aí, Deusinho. Ia pensar, irmãos, era isso que... Diga. Pronto, eu vou dizer agora, vamos lá. Deixa eu melhorar aqui para os nossos dias. Aquela balinha de Cosmo e Damião, lembra? Você daria ao seu filho? Irmãos, escute bem. Tá vendo que dá um trava na nossa cabeça, a gente fica, né? E aí, dá ou não dá? Dá certo ou não dá? Isso é que estava acontecendo na igreja aqui de Roma, né? Por quê? Porque Roma era cheia, de idolatria. O pensamento religioso e filosófico de Roma, o entendimento de Roma, era altamente envolvido pela mitologia grega, pelos deuses romanos, era muito idólatra, né? Então, o que acontecia? Geralmente, quem trabalhava com o mercado, nos mercados das carnes, né, eles sacrificavam os animais aos seus deuses, e depois, quando sacrificava, a carne ia para o mercado. Aí o povo dizia, os crentões, né, os mais religiosos, eu não como essa carne não, porque essa carne, ela foi entregue aos ídolos, ela é amaldiçoada. Então, muitos faziam o quê? Virava meio que vegetariano, para não comer aquela carne. Ou criava seu animal até ele crescer, aí é que vinha, né, a matar o animal e comer. Então, olha que interessante. Uns dizia pode, aí os outros não pode não. Aí, é de Deus, não, é do cão. Pode, não pode. Ficou essa coisa
dividida no meio da igreja. Não somente isso, Paulo também no versículo 5 vai dizer que um faz diferença a um dia e outro a outro dia. Por quê? Muitos judeus se converteram ao cristianismo, né, a Jesus. E o que acontecia? Eles diziam que tinha que guardar o sábado. Então, uns queriam guardar e outros não. Aí, guarda, não guarda, é ou não é, né? Outra coisa, tinha os cultos que eles faziam a Deus, as reuniões que eles faziam, geralmente caíam no dia de um santo, de um Deus pagão, né? Daqui do tempo. E aí, a gente comemora ou não comemora? A gente faz culto ou não faz? Uns diziam que sim, outros diziam que não, e a igreja do Senhor ficava dividida. E aí, como é que resolve essa questão? Resolvendo, diga, minha irmã. Me perdoe, não entendi, repita. Hum. Oxe. Entendi. É. Mas é tão interessante que Deus fez cada coisa para um lindo propósito. O sal serve para quê, minha gente? Você que está em casa aí, que a gente vai postar no canal da igreja, né? A irmã que falou que chegou uma irmã que era cristã, que pegou o sal, se perguntando se tinha benzido a casa com sal, né? Para que serve o sal? Para salgar. É para isso que ele serve, para nada mais. Jesus falou no seu evangelho, no evangelho de Mateus, se o sal perdeu o seu sabor, ele não serve para outra coisa, a não ser para ser pisado pelos homens. Amém? Então, assim, eu vou chegar lá, irmãos, ali, nessa grande problemática. Qual é o problema? As pessoas, desse sincretismo religioso, pegar coisas de outras religiões e trazer para o cristianismo. Só que, de antemão, já lhe digo que no Natal não existe isso. Ninguém, por exemplo, acende uma vela para estar orando para um Deus pagão. Não acontece isso. Inclusive, vou estar falando sobre o que são aquelas velas que existiam, que a gente nem usa mais, tá? Amém? Mas não, isso não existe não, tá? Então, voltando para cá, irmãos, o que acontece? Primeiramente, quem pode me responder? Podemos comemorar o Natal? Podemos. Agora, podemos também não comemorar? Podemos também. O Natal, ele não é um mandamento bíblico, não é, né? Então é aquela coisa, quem quer? Qual o problema do Natal hoje? Há pessoas que dizem que tem que comemorar a todo custo, quem não comemora não está pecando como cristão. Não está. Mas também tem pessoas que dizem que o Natal é uma festa pagã, inventam um monte de coisa esquisita, né? E diz que não é para comemorar. Também está errado, né? Porque, da mesma forma, Paulo está dizendo, olha, todos os dias são do Senhor. Todos os dias são dias santos. Mas se o irmão quer separar aquele dia para louvar a Deus por algo específico, glória a Deus, não está errado, né? Mas também quem não quiser, também não está errado. Se o irmão quer comer aquela carne que é sacrificada a ídolos, que ele coma se ele der graças a Deus, se ele for grato a Deus, e entender que, preste atenção, do Senhor é a terra, e sua plenitude, e tudo que neles há. Irmãos, escute bem, a carne, ela não é do demônio não, tá? A carne não é de um Deus pagão não, a carne que foi do animal, que quem criou foi o Senhor. Então, meu Deusinho, se o senhor não quiser a carne lá, a acarajé, manda lá para casa, pode mandar que eu como. Tem boquinha, eu dou graças a Deus, é abençoado, é do meu Deus que criou para mim e como, né? Semana Santa, eu não como carne não, pastor, pode mandar que eu como, não tem problema nenhum, sem problema, tá bom? E a máscara, né? Eu vou comer só peixe, também tem problema nenhum, também como. Uma observação interessante, a gente pode comer peixe na Semana Santa? Pode também, irmão, não tem problema nenhum, não está errado não. Pode comer carne, pode comer peixe, não tem problema. Por exemplo, tinha crente que dizia, eu não vou comer milho no tempo de São João não, aspas, né, tempo de São João, aspas.
Não vou comer não, porque vou estar adorando a São João. Que conversa, irmão. Quem plantou foi uma pessoa, quem colheu fui eu, e quem criou isso foi o Senhor, não foi São João, não. Então a glória sempre será do Senhor. Amém? Diga. Irmã, me perdoe, eu não escutei. Pode. Sim. Hum. Não. Pelo contrário, você vai estar ajudando você vai estar ajudando um trabalhador. Agora preste atenção, veja bem. Pastor, eu posso ir para a quadrilha. Na verdade, o que é quermesse também que você falou? O que é quermesse? Quermesse? Ah, sim, sim. Entendi. Veja bem, eu vou dar minha opinião. Assim, isso aqui é muito particular que eu vou falar, tá? Eu não compraria. Eu não compraria. Tá bom? Eu vou dizer o porquê. Porque, por exemplo, ali está acontecendo um evento religioso pagão. Então, quando eu vou diretamente naquele evento e eu contribuo para aquilo, realmente estou contribuindo para aquela ocasião, aquela festa. Eu não acho. Estou dizendo, eu não compraria. Você está entendendo? Eu não compraria. Né? Por exemplo, você quer ver uma coisa? Quadrilha. É pecado o cristão está dançando quadrilha, está comendo quadrilha? É, irmãos. Porque ali é uma festa pagã. Né? Com certeza. Com certeza. A- ela gosta de milho. Ô, glória. Você quer ver uma coisa, irmãos? Só existe quadrilha porque existe espectadores. Só existe quadrilha porque existe palco. Se não houvesse espectadores, não existia quadrilha. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo para a senhora, irmã. Quadrilha, ela é uma representação junina católica, certo? Ela é uma festa católica, certo? Então vamos lá. Eu poderia ir olhar uma macumba? Não. E por que eu posso olhar a quadrilha? Né? A gente bota dois pesos, mas em medidas diferentes aí, né? Então assim, não é justo eu participar daquilo. Será que é um exemplo disso? A igreja em Roma foi muito perseguida no tempo de Paulo, sabe por quê? Porque o imperador, ele no Coliseu, ele colocava as festivais de Roma, os espetáculos teatrais, as guerras de gladiadores, e a igreja dizia: eu não irei compactuar com isso. Eu não irei ver isso. Mas os cristãos de hoje querem ver tudo, né? Então, assim, é lamentável, mas não é bom não, é pecado. Diga. Isso. Deixa eu lhe contar um negócio. Aí você teria que ir, porque você está, escute, você está indo pela faculdade entender o curso em uma questão profissional. Escute bem. Eu no seminário tem uma disciplina que a gente paga chamado Religiões Comparadas. Cada um de nós da turma foi dupla, né? É, foram responsáveis de visitar alguma religião, alguma coisa, para saber comparar com o cristianismo. Eu fiquei com a maçonaria. Olha só que sorte. Que eles são bem, né, escondidos, né, não tem nada. A loja maçônica central de João Pessoa, lá no centro de João Pessoa. Cheguei lá, um negócio bem sinistro, né? Aí eu, opa, né? Oi, isso é tudo fechado, não é aberto não. Aí um cara saltou assim, fez, diga, meteu um susto. Eu falei, opa, não, meu irmão, que eu queria fazer uma pesquisa aqui, né? Do estudo, né, para saber. Você quer falar com quem? Eu queria falar com algum representante. Aí ele fez, o soberano não chegou ainda não. Eu falei, o quê? Fiz o soberano. Eu fiz o que é o soberano? Ela fez, não tem um pastor na igreja evangélica, não tem um padre na católica, aqui é o soberano. Aí eu, tá certo. Aí ele chega aqui, olha, ele só está aqui tal dia, tal dia, tal dia. Aí tá bom, aí a gente acabou nem indo. Mas você vê como é complicado, mas a gente teve que ir pela questão do estudo. Agora, você ir para ver, prestigiar ou participar, aí é pecado. Amém. Amém. Agora, claro, né? Coisas que não quebram os seus princípios. Por exemplo, existem rituais, até africanos, né, irmãos? De sacrifício de crianças. Por exemplo, você não vai participar de um negócio desse, né?
Pelo amor de Deus. Amém? Mas vamos voltar que a gente está fugindo do Natal, né? Voltando para cá. Então, o Natal, ele é uma data que vai comemorar uma coisa que eu vou dizer daqui a pouco, né? E ela não é um mandamento, é uma data como qualquer outra. Por exemplo, irmãos, nós temos comemorando o dia da Bíblia. É pecado comemorar o dia da Bíblia? Não. Mas é pecado não comemorar? Também não. Comemora-se quem quer. A igreja protestante, ela comemora no segundo domingo de dezembro, inclusive seria domingo agora. Mas por conta dessa correria desse ano de pandemia, próximo ano quero fazer uma comemoração do dia da Bíblia, agradecer a Deus porque temos a Bíblia, né, em nossa língua e por aí vai. Irmãos, existem tantos países que não têm a Bíblia em sua língua e nós temos, isso é um privilégio, né? Por exemplo, outro dia, né, assim, aniversário, o testemunho de Jeová, por exemplo, acha pecado você cantar parabéns para alguém, ou é idolatria o aniversário. Então, é pecado comemorar aniversário? É pecado não comemorar? Também não. Então, são questões, né? Reforma protestante, por aí vai, diz assim, são datas que marcaram algo muito importante para a igreja e a gente louva a Deus por aquilo. Amém? Então, por que comemorar o Natal? Quem pode me dizer? Por que comemorar o Natal? Ótima resposta, meu irmão. Olha aí, isso é uma benção. O Natal, irmão, a palavra Natal significa o quê? Natal significa, tem a palavra latim, uma palavra latim, né? Nativias, que significa nascimento. Ou seja, a ideia de o Natal, ele é o louvor a Deus, a gratidão a Deus pelo nascimento de Jesus. Agora, por que isso é tão importante para a fé cristã, irmãos? Escute bem, agora vai começar um negócio mais robusto, né? Porque muitas pessoas falam da cruz, amém? Falam da morte de Jesus, fala da sua ressurreição, que é o ápice, né, da mensagem do Evangelho, é importantíssimo para a fé cristã, mas o nascimento também é. Por quê? O nascimento, ele é nada mais, nada menos, parte do plano da redenção. Irmão, sem nascimento não tem salvação. Sem nascimento não tem crucificação. Sem nascimento de Cristo não tem redenção, glorificação, não tem nada disso. Quem está me entendendo? E detalhe, não somente isso, até na teologia a gente estuda, né, as fases da humilhação de Jesus. Escute bem, a humilhação de Jesus não foi só para ir para a cruz, não. Ele se fazer homem já foi uma humilhação muito grande. Um Deus que se faz homem é uma humilhação muito grande, irmãos. Quem está me entendendo? É tanto que a doutrina do nascimento, que Jesus veio em carne, é de extrema importância se ensinar na igreja. Abra sua Bíblia, lá em 1 João. Alguém quer falar alguma coisa? Não, né? 1 João, capítulo 4. Eu vou ler aqui porque a gente está filmando, tá bom? Amém? Posso ler? 1 João no final. Não é o Evangelho não, tá? Lá para o final. Antes de Judas. Amém? Olha o que diz o texto da palavra de Deus, irmãos. Tem procurando ainda, não se preocupe, vou esperar você abrir, tá bom? Olha o que diz a palavra do Senhor. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Verso 3, e todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus, pelo contrário, né? Este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, e presentemente já está no mundo. Isso aqui é interessantíssimo. Aí você pula para o capítulo, para João, 2 João, perdão, capítulo 4, verso 7. 2 João, só passar uma folha. 2 João, capítulo 4, verso 7. Diz assim: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em que, irmão? 2 João 4, 7. 4, 7. Perdão. 2 João 1, 7, irmãos. Perdão. Perdoe esse pecador.
Segundo a João 1,7. Posso ler? Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim o enganador e o anticristo. Olha que interessante, irmãos. João está dizendo que os falsos mestres que estavam se levantando naquele tempo, que são levados pelo espírito do anticristo, não querem falar que Jesus Cristo veio em carne. Ou seja, Jesus Cristo, eles não falam do nascimento de Jesus Cristo, do milagre do nascimento em carne pela Virgem Maria. É tão interessante, irmãos, porque eles diziam, Jesus Cristo, ele apareceu, foi um espírito evoluído, foi isso, foi a reencarnação. Não, não. Jesus Cristo nasceu em carne. E todo aquele que não fala sobre isso, discorda disso, faz acaso disso, não procede de Deus. Amém? Então nós, irmãos, e o que é que ele está dizendo? Que o anticristo, quando ele vier, ele vai cada vez mais querer mudar essa realidade que Jesus Cristo veio em carne. Agora, sabe por que o diabo, ele se preocupa tanto com essa doutrina, né, de Jesus Cristo nascer em carne? Você sabe dizer o porquê? Vou dizer por quê. Porque Jesus Cristo veio em carne para morrer pelos homens que são carne. Se Jesus Cristo não tivesse vindo em carne, ele não poderia salvar os homens, poderia salvar os anjos, por exemplo, não sei, né? Salvar seres espirituais, mas por isso que a necessidade de Deus se fazer homem, porque Adão pecou em carne, amém? Logo a justiça de Deus tem que ser imputada, tem que ser castigado em carne. Por isso, irmãos, que o anticristo, ele não quer que a gente fale sobre isso. E o Natal está escancarando a doutrina da obra de Cristo se fazendo homem. Quem está me entendendo? Amém? Então é muito importante a gente entender isso. O Natal, ele é uma comemoração altamente teológica, doutrinária e bíblica. Porque o Natal, ele vai falar nada mais, nada menos do que o surgimento, o nascimento do Filho de Deus que nos traz esperança. A Páscoa, por exemplo, já ela fala sobre a morte do Cordeiro de Deus em nosso lugar. São festas cristãs que falam da obra de Deus. Quem está me entendendo? E a glorificação, diga. Vou chegar lá, tá bom? Que é a origem do Natal. Mas de antemão já digo, ninguém sabe o dia ao certo do nascimento de Jesus. Ninguém sabe. Aí uma pergunta, então por que a gente comemora, né? Vou falar sobre isso, tá bom? Primeiro, por que a gente comemora o nascimento? Você ia falar, irmão Dizinho? Não, né? Ia falar? Certo. Porque a gente comemora o nascimento de Jesus? Porque fala sobre a doutrina da encarnação de Jesus. Segundo, deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Digamos que você deixar um bebezinho na porta da sua casa. Você sabe o dia que ele nasceu? Não. Você nunca vai comemorar o aniversário dele? Pronto. Mas é o aniversário dele? Não é, mas não vai deixar de ser uma comemoração, porque o que é o aniversário, gente? O aniversário é um louvor a Deus pela vida, não é verdade? Diga, Vanessa. Vocês estão adiantando o estudo, mas eu vou só respondendo, é pecado, porque o Natal, quem é a figura principal do Natal? Jesus. São Nicolau, vou falar daqui a pouco sobre ele, né? Que é o Papai Noel, ele tirou a figura de Jesus em cena. Melhor, tirou não, tentam tirar, né? Por exemplo, a Coca-Cola, né? A propaganda da Coca-Cola todo ano fala sobre Natal, mas não fala de Jesus, fala do Papai Noel, não é verdade? Então vou chegar lá, mas a idolatria é tirar Jesus e colocar outra pessoa. Já imaginou se vai ter o aniversário da irmã Raquel? Quando chega lá, aí a irmã Stephanie, na hora de cantar o parabéns, assopra a vela dela. Olha, a briga está feita, meu irmão. A briga está feita, né? Não é verdade? Diga, irmã Ieda. Eles não vão dizer assim, meu Deus é Papai Noel, mas a Bíblia diz que aquele que você se prostra, você adora, é um Deus, né? Você faz dele um Deus. Então, é idolatria. É idolatria você pegar o papai. Por exemplo, tem gente que fala assim, olha, não faça isso com seus filhos, não.
Filho, escreve uma carta a Papai Noel. Oxê, que é isso? Filho, vá orar para Deus mandar um presente, né? Não. Aí manda o menino escrever uma carta para Papai Noel, olha. Agora, observação, tá, irmãos? Não podemos ser extremistas. Por exemplo, a Energisa, por exemplo, perdão, os Correios, eles tinham um projeto muito bonito, que criancinhas de orfanato, crianças com câncer, escreviam cartas assim, dizendo que era pedindo Papai Noel. Aí quem quisesse podia lá pegar uma cartinha de uma criança, pedir uma bola, pedindo. Aí você dava um presente dizendo que era Papai Noel. Né? Claro, né? Você não vai deixar de dar um presente à criança, né? Mas nós, como cristãos, temos que ensinar aos nossos filhos a lei do Senhor e os mandamentos. Amém? Diga, irmã Eda, ou diga, irmã Eliane. Olha, é, Papai não é a senhora, né? Mamãe Noel. Não, mas, por exemplo, irmãos, pastor, você está no nosso lado, eu posso pedir para o senhor, escreva, mas filho, deixa de coisa, viu? Não é Papai Noel não, viu? Você fala, você ensina o seu filho com amor, com carinho. Por exemplo, para mim é um absurdo, pior do que isso, sempre querem tirar Jesus de cena, na Páscoa. Quem é a pessoa principal da Páscoa? Jesus. Mas o povo diz que é quem? Um coelho que bota ovo de chocolate. Não dá para entender isso, né? Não dá. Agora, claro, é bom ensinar os filhos, irmãos. Cada um cria seu filho como você quiser. Mas o meu filho e a minha filha não vai, por exemplo, é quadrilha, é de colégio, né? Pito menino, anarriê, levantou, nada disso. O meu filho, ele vai aprender os mandamentos do Senhor. E ele não vai se envolver em coisa mundana, né? Claro, meu filho, você vai respeitar os seus coleguinhas, você não vai dizer nada a ninguém. Quem quiser participar aqui, participe, trate com respeito, trate com carinho as pessoas, mas não, você não. Amém? Quem ia falar? Diga, Vanessa. Oi? Diga, Lara, pode falar, minha irmãzinha. Quando você lembrar, você pergunta, tá bom? Ótima pergunta, vocês estão tentando estudo, né? Rapidinho, São Nicolau, vou falar, já tocou, eu vou falar. São Nicolau, ele foi um bispo, né, que a igreja católica chama de bispo de Mispa, né? Mispa é uma cidade, né, da antiga Turquia, a atual Turquia, né? E ele era um homem, um católico muito, muito generoso às pessoas, inclusive ele veio de uma família rica, ele doou muitas da sua herança aos pobres, né? E ele fazia muitas doações, coisas boas para as pessoas. Então, quando eu falava de generosidade naquela época, eu lembrava de quem? Do São Nicolau, né? Porque era um homem que ajudava muitas pessoas. Então, o símbolo que eles usavam, né? Ele teve um caso, uma história de três irmãs, que o pai era muito pobre. Nessa época, para casar, tinha que pagar o dote, né? E o pai não tinha como pagar o dote. Então, o que é que ele fez, né? Ele ficou sabendo dessa história. Olha aí, ó. Ó, Vinícius. Aí ele vai pagar o dote. Então, mas isso é passado, Vinícius. Sai daí. Então, tinha que pagar o dote. E as coitadas naquela época, irmãos, a escravidão estava muito alta. A escravidão. Então, as mulheres que não tinham geralmente emprego, a fome era muito grande, o que acontecia? Ou virava escravo, ou era meretriz. Você sabe o que é meretriz, né? Tem criança aqui. Meretriz, né? Então, era meretriz. Então, para isso não acontecer, foi o que ele fez. Ele pegou 3 sacos, olha o saco do Papai Noel, né? 3 sacos e jogou pela chaminé. Daí então, na antiguidade, não é como o Brasil que você estende a roupa no varal e seca. Lá o inverno era muito forte, não secava a roupa. O que eles faziam? As meias estavam perto da chaminé para secar as meias, né? Então, por isso que tem a cultura de botar as meias, o povo bota as meias. Então, quando soltou os sacos, caiu pela chaminé, as mulheres viram aquilo ali e disse, só pode ter sido São Nicolau. Aí então, pegou esse costume que ele botava os presentes, né, pela chaminé, aquela coisa toda.
outra muito, muito grande, você já viu falar. As criancinhas que sentam no colo de São Nicolau, né? E aí, meu filho? Foi bonzinho esse ano? Fez coisa errada? Eu chamei palavrão, desobedeci a papai, a mamãe. Ah, então não merece não, né? Porque os pais na antiguidade, eles pegavam o sapato do filho, quando ele era um bom filho, botava o quê? Os 2 sapatos, aí São Nicolau passava, botava doces e às vezes presentes, né? Então, quando o filho era mais ou menos, só botava um sapato. E quando era um abençoado que dava muito trabalho, não botava sapato, não ganhava nada. Então, essa cultura, viu, Lara? De onde é que vem os presentes? Os presentes, sabe de onde vem? Vem de papai, mamãe, vovó, titio, que trabalha para dar a você. É a mamãe que vai comprar, não é Papai Noel, não. Viu? Então, de onde é que vem os presentes, pastor? Os presentes vêm de mamãe, de papai, dos amigos que ele ama tanto, ele dá o presente. Até porque, Lara, na sua casa não tem chaminé, tem? Tem não. Então, como é que vai chegar o presente se não tem chaminé, né? Tá bom? Tá certo? E é Papai do Céu que abençoa e derrama a bênção sobre Lara. Papai do Céu diz, eu vou abençoar alguém para dar um presente a Lara. Aí Papai do Céu dá saúde, dá trabalho à mamãe. Mamãe trabalha, recebe o salário e compra um presente para Lara. Tá bom? Diga, José. É verdade. Lara, é porque Papai Noel não existe não. É só uma história bonita de se contar. Tu tá entendendo? Tu tá entendendo? Pronto. Mas só falar. Se tiver mais dúvida, viu, Vanessa? Pode falar se tiver mais dúvida, viu? Falar. Amém? Voltando para cá, José é pesado. Jesus amado. Voltando para cá, a origem do Natal. Então, como é que surgiu? Primeiramente, não tem uma ordenança de comemoração, né? Por exemplo, a Santa Ceia. Amém, irmãos? Estão eufóricos. A Santa Ceia, por exemplo, tem lá, né? Fazer isso em memória de mim. Tem uma ordenança do Senhor. Mas o Natal não tem, né? Mas quando é que começou o Natal? Natal não começou como... Você vai ver isso na internet. Uns abençoados aí. O Natal começou em Roma, com Constantino, com Deus Amitra. Nada a ver, nada a ver, nada a ver. Diga. Na história, realmente, existiam histórias bem assim, ligadas a Roma, que eu vou falar daqui a pouco, né? Mas até antes de Cristo, essa daí é nova, viu? Essa daí é nova. Amém? Abra sua Bíblia, lá em Gênesis capítulo 3. Capítulo 3, verso 15. Eu vou ler, tá? Porque a gente está gravando aqui. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. E te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcã. O Natal foi prefigurado e anunciado em Gênesis, quando disse que viria da semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente do diabo. A questão agora o Natal tem que acontecer, é uma necessidade. O proto-evangelho, que a gente chama na teologia, o primeiro evangelho, tem que acontecer o nascimento de Jesus. A questão quando é que isso vai acontecer? O moído agora é esse. Onde é que vai acontecer esse nascimento, não é verdade? Aí você abre a sua Bíblia lá em Isaías, capítulo 9. A gente cantou isso aqui hoje. Capítulo 9, verso 6. Isaías, que é conhecido, né, como profeta messiânico, né, ele agora vai estender mais ainda, trazer mais clareza sobre o nascimento desse homem ou dessa criança. Diga, Vanessa. Entendi. Esse nome Natal, ele é um nome latino, né? Veio de latim. Então, é a mesma coisa de dizer assim, nascimento. Mesma coisa, né? É um termo, nascimento. Por exemplo, a palavra trindade, né? Vem da palavra triuno, trinitas, né? Que significa três. Mesma coisa, tá bom? Diga, meu irmão. Pode falar. Essa pergunta é muito boa. Eu falei isso aí quando a gente estudou em Gênesis, né? Jesus, o homem, Ravi,
com certeza nasceu depois, porque Jesus veio ao mundo muito tempo depois. Mas Jesus, como Deus, o Verbo encarnado, ele sempre existiu. Por exemplo, lá em João capítulo 1, a palavra vai dizer que e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A palavra Verbo é Jesus. Jesus, ele era o Verbo. Então, ele sempre existiu e ele criou todas as coisas porque ele é Deus. Tá bom? Agora sim, pastor, quem veio ao mundo primeiro? Com certeza foram os dinossauros, porque existiam muitos anos atrás. Tá bom? Sim, diga. Muito bom. É porque ele eu acho que ele estava na salinha, ele não viu o estudo que eu falei sobre Gênesis, né? Sobre os dinossauros, né? A hipótese deles existirem, né? Agora, claro, os dinossauros existiam primeiro que Jesus, homem, que ele nasceu. Mas quem foi que criou os dinossauros? Jesus, ele é Deus, foi ele que criou os dinossauros. Então, ele existia primeiro, mas quem nasceu primeiro foi os dinossauros, tá bom? Voltando para cá, Isaías 9:6, diz assim: porque o menino nos nasceu, opa, olha que interessante, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus, olha para cá, irmãos, olha que interessante, veja que coisa profunda que Isaías diz. Vê um menino que vai nascer, ele vai ser dado para nós. Ele foi dado. Ele não foi obrigado, ele foi presenteado para nós. E esse menino vai estar, o governo, né? Vai estar sobre os ombros desse menino. Quem é que votaria na eleição para um bebê ser presidente? Agora imagine, esse bebê vai estar o governo do universo nos ombros dele, né? Ora, por quê? Porque esse menino, ele continuou dizendo, o seu nome será maravilhoso conselheiro. O Natal, irmãos, ele anuncia o maravilhoso conselheiro do mundo. Não é verdade? Ele continua, Deus forte. Os testemunhos de Jeová não gostam desse texto, não. Esse menino, ele é Deus forte. Interessantíssimo. Pai da eternidade. Irmãos, isso aqui é a parte mais fantástica que eu acho. Porque, veja bem, todos nós, preste atenção, somos imortais. O que é um ser imortal? É aquele que foi criado, que ele tem uma alma e vai existir para sempre. Agora, o que é um ser eterno? É aquele ser que sempre existiu. Esse menino, Ravi, aqui não está dizendo, ele vai nascer, mas ele sempre existiu. A eternidade sempre existiu. Ele é o Pai da eternidade. Tem noção disso? Jesus é antes da eternidade. Então, olhe, preste atenção. Jesus não existe, primeiramente, só por causa do seu nascimento, não. Ele veio ao mundo, mas ele sempre existiu. Então, o Natal, ele não fala que Deus passou a existir. O Natal diz que Deus passou a habitar no meio de nós. Amém? E ele continua para encerrar, príncipe da paz. É fantástico, porque o Natal, pode ter certeza, o Natal, quando vai se aproximando, né, irmão Deusinho? É aquele clima de paz, né? As pessoas param para refletir. As pessoas param para pedir perdão umas às outras. Tem até uns tristes que falam assim, é falsidade, pelo amor de Deus, no Natal. É porque o príncipe da paz, ele veio ao mundo. Ele veio anunciar uma paz verdadeira. E o Natal faz a gente pensar sobre essa paz desse príncipe da paz. Amém? Glória a Deus. Então, o Natal, a sua origem, não está em Roma, nisso, naquilo. O Natal está na eternidade. O Natal está, a origem do Natal está no Deus que veio habitar no meio de nós. Diga, minha irmã. Existe. Exatamente. Corroborando o que a senhora falou aí, Colossenses capítulo 1, verso 17, quando Paulo vai falar sobre Jesus, que ele é o Deus invisível, imutável, que nele habitava a plenitude da divindade, ele vai dizer, ele é antes de tudo e nele tudo subsiste. Ou seja, tudo só existe porque ele existe. Interessante, né? Forte demais. Então, amém? Agora, a pergunta aqui não é, pastor, quando foi que começou a comemorar o Natal? Porque você não vê na Bíblia, né?
Você não vê, por exemplo, nos primeiros cristãos, né? No ano de 303, né, um homem chamado Constantino, que foi o imperador, ele libera para que os cristãos sua religião seja livre. Você pode ser cristão se você quiser. Porque os cristãos do primeiro século, até em Apocalipse, sofreram muita perseguição. Muita, muita mesmo. Então, eles começaram a, em Roma, ser cristão sem ser perseguido. Só que existia um deus, escute bem, naquele tempo, chamado Mitra. Mitra, ele era tipo uma encarnação, não sei, né? Por isso que dizem que Jesus imitou Mitra, mas Jesus veio antes, tá? Então, dizem que Mitra é uma encarnação do Deus Sol invicto, o Sol incansável e invencível. Por quê? Quem já ouviu falar que eles adoravam um Deus Sol, né? O Deus Sol. Né? Porque eles até diziam assim, o Sol é invencível, porque ele morre à noite, mas ressurge durante o dia. Olha que interessante que eles diziam, né? O sol, ele é o maior exemplo da verdade, porque o sol, e de justiça, o sol traz a luz para todos nós e clareia a escuridão. Então eles tinham esse entendimento que o Deus Sol era invencível, porque o sol era invencível. Não, isso é especulação, não tem como saber não. Não sabe porque assim, nós estamos falando sobre datas e documentos, né? Então, se a Bíblia não fala, é porque Deus não queria que a gente soubesse. Agora, dizer que é porque Deus sempre existiu, aí não tem como dizer isso não. Não tem como saber não. Né? Não sabe porque não sabe, a gente não sabe dizer o porquê, né? Então, assim, voltando para cá. Então, o sol, ele era adorado pela encarnação de Deus Mitra. E Mitra, diz a história, que ele nasceu numa rocha, debaixo de uma árvore, né? Debaixo de uma rocha, perto de um rio. Aí, olha só o surgimento de Mitra, como ele era adorado, a reencarnação do sol, né, aquela coisa toda, né? Daí então, muitos cristãos, eles eram, por pressão, ter que adorar a Mitra. Por exemplo, irmãos, aqui em Bananeiras, qual é a religião mais forte aqui em Bananeiras? Catolicismo. Às vezes a pessoa nem quer ser católico, mas porque a mãe porque bota a pressão, porque coloca no catecismo, bota lá. Aí essa pressão é muito forte. Então era basicamente o que acontecia aqui. Amém? Só o que acontece, preste atenção. Os cristãos, aí eles adoravam a Mitra no dia 25 de dezembro. Eles adoravam no dia 25 de dezembro. E os cristãos viam isso e diziam, nós não vamos adorar a Mitra. O que é que eles fizeram? Eles pegaram, escute bem, a data de 25 de dezembro e começaram, já que eles adoravam a Mitra pelo seu surgimento, vamos adorar Jesus pelo seu verdadeiro nascimento. Aí eles usavam essa data para evangelizar. Eles diziam, Mitra, ele é invencível porque ele venceu o sol e tal. Falei, não, Mitra não é invencível não, invencível é Jesus que venceu a morte. Não é interessante? Né? Mitra, ele é um exemplo de justiça e de verdade, porque ele clareia. Não, a luz dos homens estava sobre nós, o sol da justiça raiou sobre nós. Detalhe, Mitra surgiu de uma rocha, é impossível, ele nasceu de uma mulher. Não é interessante? Então assim, eles como usaram essa data, e aí sim começou a cultura do Natal, de falar sobre o nascimento de Cristo. Então, irmãos, o Natal deveria ser uma época para os cristãos evangelizar, pregar a palavra, falar que Deus veio ao mundo. Mas os cristãos se preocupam em comer peru Chester, comprar roupa nova, ou falar que está adorando um Deus pagão. Faz sentido? Não. Você quer ver, pastor, mas eu posso pegar um exemplo de uma coisa ruim e mudar? Pode, irmão. Você quer ver um exemplo disso? A cruz de Cristo. 1 Coríntios capítulo 1, verso 18, vai dizer que a cruz de Cristo é o poder ela é loucura para os que se perdem, mas para os que se salvam é poder de Deus. Mas a cruz era algo terrível. A cruz era um instrumento de morte. A cruz, ela era um instrumento de maldição. Tinham pessoas que não gostavam nem de olhar para a cruz, nem falavam o nome cruz, falava madeiro, né? Por isso que ele fala, maldito aquele que morrer no madeiro, nem falava cruz, porque cruz era um instrumento de maldição, de morte, de punição. Mas Deus pegou a cruz, que era um exemplo de maldição, e transformou em bênção. Quem está me entendendo? De fato, a cultura de falar. Agora veja bem, os cristãos antigamente, tipo de Paulo,
Eles falavam sobre o nascimento de Jesus, falavam sobre o nascimento, falavam como era bom, falava. Só agora, só transformou em festa. Vamos lembrar do nascimento do nosso Senhor. Ponto final. Amém? Então o Natal é justamente isso. Use para evangelizar, use para falar do amor de Deus, use para falar, para agradecer a Deus porque Ele veio ao mundo morrer em nosso lugar. Amém? Então a gente não pode simplesmente, irmãos, quebrar a cultura do Natal por besteiras, por religiosidade nossa. Amém? Isso. Aí, por culturalmente, você está dizendo, né? Passou a se comemorar no dia 25. Rapidinho. Pastor, se por acaso alguns cristãos, né? Por exemplo, alguns cristãos quisessem comemorar o Natal em janeiro, pode comemorar. Agora, eu acho tão sem lógica, porque culturalmente, irmãos, os cristãos já comemoram no dia 25 de dezembro e não tem problema nenhum. Por exemplo, alguns símbolos que a gente usa, né? Ah, é porque os judeus pagãos. Você quer ver uma coisa? Você sabia que no Espiritismo eles usam a Bíblia? Usam a Bíblia. Vamos deixar de usar a Bíblia por causa disso? Obviamente que não, irmãos. Obviamente que não, né? Oi? Os espíritas, né? O Espiritismo. Eles usam a Bíblia, né? Vou deixar de usar a Bíblia por causa disso? E ela é bem ecumenista, né? Usa várias religiões, né? E usa a Bíblia, né? É aquela história, né, irmãos, da Grécia, né? Você vai jogar, tá água suja o bebê, joga só água suja, não joga o bebê junto, não, né? Deixa o bebê. Não são todos. Xixinoe. Foi o quê? Hum. É porque, na verdade, irmãos, na verdade, existem muitas religiões ditas cristãs, ou até espiritualistas, né? Que ela se eleva espiritualmente, que quem usa a Bíblia é o líder, né? Aí o povo vai lá, que nem lagartixa, né? Só balança a cabeça. Aí ele lê lá, explica do jeito dele, fala do jeito que quer e fica por isso mesmo, né? Tem crente tem igreja que é assim, irmão. Tem crente que acaba chegar lá, é isso que te digo, isso, povo. Mas não sabe, não entende nada, não analisa a segunda Bíblia. Você vai falar, irmãos, ali? Pode prosseguir, né? Tá bom. Fechar ali, Vinícius. Mas se preocupe não, irmãos, ali. Em nome de Jesus, daqui a uns anos vai ter um microfone sem fio de qualidade, caixa boa, né? Aí não vai ter esse tipo de coisa, não. Continuando, irmãos, para a gente, né, não se perder. Então, aí o Natal criou essa cultura cristã de comemorar, né, o nascimento de Cristo, falar do amor de Deus, que veio ao mundo, né? Então, ela é uma festa de louvor a Deus, irmãos. Uma festa de louvor. Porque não tem mitra não, tá bom? Não se preocupe não, que dia 25 aqui na cantata de Natal, a gente não vai acender uma vela na mitra não, nem se preocupe. Abra sua Bíblia, lá em Lucas, capítulo 2. Amém? Quando alguém diz assim, eu não vou comemorar o Natal porque ele começou com uma festa pagã, então você não pode se batizar. Por quê? Batismo, você sabia que o batismo não é uma invenção cristã? As religiões antigas já se batizavam, irmãos, há muito tempo. Batismo é uma purificação ritualística, que o cristianismo também adotou da forma mais certa, né? Que é no nome de Jesus. O que foi, mana? Não sabia dessa, não? Sabia, não? Os babilônicos faziam muito isso, as religiões pagãs. Purificação. Faz o quê? Isso. Um pegava água, né, e jogava sobre a pessoa, tipo um ritual de purificação. Os índios fazem isso. Né? Mais fácil falar dos índios que é mais próximo da gente, né?
Amém? Olha o que diz em Lucas capítulo 2, verso 8. Havia naquela... Amém? Está entendendo aí, Gessa e Henrique? Dá para acompanhar? Amém? Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande... O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova, de grande alegria, que o será para todo o... Olha que maravilha. Trago boas notícias de paz e alegria. Esse texto. Aí você abre lá em Mateus, deixa marcado aí Lucas. Abre lá em Mateus capítulo 2, verso 10. Vamos ler? Amém, meu Deusinho? Diz assim a palavra do Senhor: e vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Por isso que na árvore de Natal bota-se aquela estrela, tá, irmãos? Aquela estrela representa a estrela que apareceu, né, que eles viram, para os pastores ir adorar Jesus, tá bom? Aí você abre no capítulo 1 de Mateus, verso 21. Por que esses homens ficaram tão alegres? Porque o anjo disse que a alegria era para todo o povo, irmã Eliane. Capítulo 1 de Mateus, verso 21 diz assim: ela dará luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo do pecado deles. Ou seja, o Natal, ele deve ser uma alegria, porque foi pelo nascimento que a promessa se cumpriria, que o filho esmagaria a cabeça da serpente, perdoaria os nossos pecados ao morrer em nosso lugar. Por isso que eu digo, irmãos, sem nascimento não existe crucificação, logo não existe salvação. Amém? Volte para Lucas, capítulo 2. Amém? Diz assim, verso 11: é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto servirá de sinal. Qual sinal? Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. Qual é o sinal perfeito do Natal? O sinal do Natal é Jesus e a humildade. Irmãos, isso é fantástico. Os judeus, eles esperavam Jesus vir como um guerreiro, como um político, mas ele nasceu numa manjedoura. Olha o sinal. O sinal que vocês vão ver é que ele vai nascer um menininho e vai ser numa manjedoura. Rapidinho, deixa eu aplicar para a nossa vida. Você já escutou, né? Aquele jingle do Armazém Paraíba, né? O Natal está chegando, né? Começar a se preparar. No Armazém Paraíba é o lugar de comprar. Natal, o seu sinal não é compra, não é gasto, não é consumismo. O Natal, o seu sinal é o nascimento do Filho de Deus e a humildade e a paz. Esse é o sinal do Natal. Sabe por quê, irmãos? Eu conheço tanta gente que quando está chegando... Está rindo de quem, Raquel? Esse pastor é engraçado, né, Raquel? Uhum. Entendi. Amém. Pastor, é pecado comprar roupa? Claro que não, irmãos. Não é. De fazer jantar, não. Pode fazer, me chame que a gente vai sem problema. Errado não. Agora, o que eu quero dizer, irmãos, é o seguinte. Eu conheço pessoas que se atolam em dívidas. Só porque tem que comprar, tem que se mostrar bonito. Não, faça isso não, irmãos. Faça isso não. Olha, o mais importante do Natal, de comemorar, é ter sua família do lado, para juntos, com gratidão a Deus, louvar a Deus pela vida que Ele nos deu, pelo ano, por tudo, porque é isso que o Natal representa, irmãos, né? Do que adianta a mesa farta se não tem amigos, se não tem família, se não tem paz de espírito, se não tem amor no coração? Não adianta de nada. O Natal nos traz esse exemplo, né? É tanto, irmãos, que
é tão enfático esse exemplo que Isaías, no capítulo 53, do verso 6, eu acho, verso 4 ou 6, ele vai dizer, irmãos, que Jesus, nele não havia nem beleza ou formosura. Ele era o mais desprezado dentre os homens. E a humildade dele era tão grande que ele, irmãos, levou sobre si as nossas dores, os nossos sofrimentos. O castigo que nos traz a paz estava sobre eles. Irmãos, Jesus nos ensinou a não ser apegado aos tesouros dessa terra. Então, o Natal, irmãos, ele nos ensina isso. Jesus é o rei do universo. Se ele quisesse ter nascido num berço de ouro, ele teria nascido. Mas ele nasceu na manjedoura de forma tão simples. Não é verdade? Então, uma coisa muito importante de aprender sobre o Natal nos mostra Jesus, Salvador, né, o Senhor, o Cristo, mas nos mostra a simplicidade. Amém? Diga, irmã. Ajuda a tua serva, Senhor. Sim. Pode falar, minha irmã. Entendi. Olha só. A aparência de Jesus é uma coisa tão discutida hoje até na academia. Academia, tipo assim, os estudiosos, né? Por exemplo, vez quando você vê aí um pessoal assim, meio militante, né? Dizendo que Jesus era neguinho, do cabelo de bucha, né? Eu não posso nem falar isso, meu Deus, perdão. Pode nem falar isso, porque interpreta mal, né? O cabelo encaracolado, né? Aquela coisa toda, né? Dizia que dessa forma. Os irmãos não me entendem, não falo com maldade, não, meu Deus do céu, né? Não, vou explicar lá, vou explicar. Então, irmão, Jesus mostra Jesus com o cabelo, né, encaracolado, né? Aí ele negrinho, aquela coisa toda. Veja bem. Também, mas o que eu posso afirmar a você é que ele não era bonito. É isso que a Bíblia diz. Mas a mais confiável para mim, quem pode falar de Jesus, são os cristãos do primeiro século que tiveram contato com os apóstolos. Então, as pinturas antigas das catatumbas, né? Porque quando os imperadores perseguiam a igreja, muitos deles adoravam fazer um culto nas catatumbas, nas cavernas, escondidos. Então, quando eles pintavam Jesus nem branquinho demais, mas não era negro não, era coisa, né, mais clarinho, acho que tipo Irmanheda, digamos assim, né? Irmanheda, né? Pintava ele com cabelo grande, não tão crespo, mas não tão liso, pintava ele de barba grande, dessa forma. Então, a pessoa que mais pode falar, que mais teve contato com ele. Né? Então, veja dessa forma. Mas a aparência de Jesus não vai interferir em nada da nossa salvação. Né? Amém? Continuando, irmãos, o Natal é tão importante, ele é tão maravilhoso, falando do nascimento de Jesus, que os anjos adoraram e agradeceram a Deus pelo nascimento de Jesus. Você tem noção disso? Leia comigo o capítulo 2 de Lucas. Verso 13, diz assim: E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus, dizendo: Glória a Deus nas alturas, nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam aos pastores uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Irmãos, você tem noção do que é isso? O que é que faz? Tem até uma música que a gente canta, né? O que é que os anjos vêm, que fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm, que fazem cantar santo? Irmãos, para um anjo chegar a cantar, a louvar, uma milícia, o que é uma milícia? Um exército de anjos. Eu só vi isso na Bíblia em um texto, Isaías capítulo 6, quando os anjos diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia de sua glória. Então é porque ali, irmãos, está o maior acontecimento da terra, como diz Billy Graham, não foi o homem pisar na lua, foi Deus pisar na terra. Deus vinha à terra, irmãos, era a coisa mais incrível que já tinha acontecido em toda a história. Porque, olha, irmãos, se Jesus veio à terra, tem esperança, tem paz para todo mundo. Se Jesus não vem à terra, e é tão interessante, irmãos, que nesse tempo, já expliquei aqui, existia uma coisa chamada Pax Romana. O que era a Pax Romana? Era uma dita paz que o Império Romano trouxe sobre o povo. Mas o povo tinha paz? Tinha não, minha gente. Mas o príncipe da paz estava chegando para dar paz verdadeira. Amém? Estamos já terminando.
Versículo 16. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-a, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. O Natal é uma festa para a gente não apenas comer e se confraternizar, mas para meditar. Irmãos, Maria era uma mulher espiritual demais. Ela meditou, tipo, esse menino não é normal não. Porque, irmãos, desde o início que o anjo Gabriel falou com ela, anunciou, falou do menino, que o Senhor não seria chamado Emanuel, Deus conosco. Esse menino, imagina a cabeça de Maria, não sei, pode ter passado algum tipo de dúvida, será que é isso mesmo, né? Depois viu os pastores e conta que viu uma milícia, anjos e milhares de anjos adorando esse menino, o filho de Maria. Já imaginou, tipo assim, ela chegar, né? Só um exemplo, se chegasse dizer assim, olha, tem um monte de anjo adorando Emanuel, a cabeça de uma mãe, né? Ela fica meditando, esse menino realmente ele é Deus. Então medite no que é o Natal para nós, amém? E por último, o verso 20 vai dizer, voltaram então os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que se tinham ouvido e visto, como lhes for anunciado. Devemos agradecer, irmãos. Senhor, muito obrigado porque o Senhor veio ao mundo para morrer em nosso lugar. Muito obrigado que se o Senhor não tivesse vindo ao mundo, não teria paz no nosso coração. O Natal, irmãos, é um momento de gratidão, ok? E para encerrar, vamos falar sobre os símbolos, né? Que é importante, que vocês querem saber sobre pisca-pisca, árvore de Natal, né? Isso é o mais importante, né, irmão? Não, viu? O povo gosta, né, de falar disso, né? Símbolos. Primeiro eu já falei sobre São Nicolau, né? E já falei quase tudo. Era um bispo que ele era muito considerado. A doutrina da canonização dos santos da Igreja Católica só aconteceu na meados de 1284. São Nicolau era do quarto século, 300 e pouco depois de Cristo. Mas o povo a Igreja Católica não tinha feito essa heresia ainda, mas já tinha uma certa bajulação com alguns homens, né? De forma embrionária já acontecia isso. Amém? Oi? Canonizar. Por exemplo, a Igreja Católica, e foi fechadinho por João Paulo II, diz o seguinte, que ele pode pegar uma pessoa, porque fez boas obras, isso e aquilo, e colocar ela como santo. Dulce Maria? Sim, da Bahia, sim. Sim, irmã Dulce, né? Irmãos, isso aqui é uma heresia muito grande. Sabe quem é que santifica o homem? O sangue do Cordeiro de Deus, somente. Se Deus não santifica o homem, ninguém pode santificá-lo. Nenhum homem tem poder para santificar outra pessoa ou dizer que é isso ou aquilo. Quem diz é a palavra de Deus, é o Senhor Jesus. Quer falar? Diga. Pois é. Existe muita influência política e religiosa. Por exemplo, irmãos, a doutrina da indulgência, né? A doutrina da indulgência foi um papa que foi muito esperto, né? Ele conseguiu juntar muitas riquezas, muito dinheiro para construir a Catedral da Sé, a Catedral de Pedro, né? Aí foi muito dinheiro mesmo. Inclusive, Martinho Lutero, antes da Reforma Protestante, ficou horrorizado, já falei isso aqui, com um homem chamado João Tetzel. João Tetzel era um sacristão, que era que pegava, né, as ofertas que vinham das indulgências, e ele criou um dos primeiros jingles do mundo. Aquele jingle, né, ele dizia assim, quando uma moeda na caixa ressoa, uma alma do purgatório voa. Então Lutero escutou isso horrorizado, né? Quando há uma moeda na caixa ressoa, uma alma do purgatório voa. Ele cantando isso, Lutero, não, a salvação é pela graça, é porque Cristo morreu, é o preço do sangue do Filho de Deus, não é por dinheiro, né? Diga-me, irmão. Vai chegar agora, símbolos, né? Mais alguma pergunta? Ia falar, irmão José? Não? Então, vou chegar lá.
árvore de Natal, que é um dos mais conhecidos, né? Pastor, posso fazer árvore de Natal? Faça à vontade, irmão. Não precisa derrubar aquele árvore grande na sua casa, não, irmão. Pode deixar lá, não derrube não. Pode deixar lá. Como começou isso, né? No século mais ou menos 4, um chamado João Bonifácio, né? São Bonifácio, a árvore de Natal, para mim, é uma das coisas mais bonitas de símbolos do Natal. Por quê? Presta atenção. São Bonifácio, ele era da Baixa Saxônia, que hoje é a Alemanha, né? A mitologia nórdica, né, era muito forte. Quem já viu falando no Deus Thor, né? Vê o povo assistindo os Vingadores aí, né, da Marvel, o Thor, aquele bonitão assim, aquela coisa toda, né? Mas é terrível. Thor era terrível na história verdadeira, viu? Não idolatra o Deus Thor não, viu? Ele era podre. Então o que acontecia? Thor, ao bater o seu martelo, ele pedia sangue, ele pedia sacrifício. Então, debaixo de uma árvore chamada carvalho, era sacrificado animais e não poucas crianças. Até crianças foram sacrificadas. Então, aonde o evangelho chegava, o cristianismo era contra o sacrifício de pessoas, inclusive em tribos indígenas, né? Não sei se você sabe dizer, em muitas tribos indígenas, quando nasce alguma criança por defeito ou coisa assim, né? Eles enterram vivas. Se nascer gêmeas, eles acreditam que uma das duas é amaldiçoada, então enterra as duas. Então é terrível. E o cristianismo, onde chega, repudia isso, né? Então, João Bonifácio, quando viu aquilo, ele, com um báculo, que é um báculo. O báculo era um tipo de cetro, né? Que geralmente era feito de bronze, né? Era a representação do pastor com as suas ovelhas, era para se apoiar os ali, né? Então, ele dizia, mais ou menos isso: hoje, o carvalho da justiça quebrará o martelo do Thor, falso Deus. E quando o homem levantou o machado para sacrificar uma criança, ele botou o báculo na frente. Então, quando ele bateu o machado, quebrou o machado. E aquilo foi um milagre muito grande, né? As pessoas ficaram admiradas e falaram, onde estiver o carvalho da justiça, nenhuma criança será sacrificada. A árvore de Natal, irmãos, ela é uma resposta maravilhosa. Ela é uma mensagem que Cristo nasceu para morrer por todos, logo ninguém precisa derramar sangue. Então a mensagem da paz, da árvore de Natal é uma coisa linda, é um símbolo que marcou uma geração naquele tempo. E muitas pessoas se converteram daquela região a Jesus, né? Inclusive, aí eles, por comemoração, né, para lembrar aquela data, aí colocavam um pinheiro, um carvalho, né, aquela árvorezinha, no tempo de 25 de dezembro, falando de Jesus. Porque Jesus nasceu para derramar o seu sangue, logo ninguém precisa morrer. Amém? Então, a árvore de Natal significa isso. Pode usar a árvore de Natal. Quando eu vejo assim, árvore de Natal. Tem uma história, né? Não, tinha um Deus que botava os presentes, né, debaixo. Isso está lá em Jeremias, irmãos. Mas Jeremias, quem fazia isso era idolatria a um filho que morreu. Quando você vai dar um presente a alguém no árvore de Natal, você faz idolatria? Obviamente que não, irmãos. Então isso é ingenuidade, isso é infantilidade. Achar que uma árvore de Natal está sendo adoração a um Deus pagão. Isso não existe, amém? Árvore de Natal significa isso, ok? Amém, irmãos ali? Então não precisa trazer sua árvore não, viu? Pode deixar. Amém? Amém? Outro exemplo, tem a estrela, né? Você está rindo de quê? Está rindo? Quer falar alguma coisa? Não, né? A estrela, né? Tem um exemplo, bota a estrela em cima da árvore. A estrela representa justamente a estrela, né, que apareceria para guiar os pastores até chegar a Jesus. Os presentes era um exemplo de ter gratidão a Deus, porque Deus nos presenteou com o seu melhor, que foi o seu filho. Amém? Por exemplo, um dos mais conhecidos, pisca-pisca. Por que pisca-pisca? Porque a legião de anjos, né, que apareceram, geralmente brilhavam bastante e você via só, né? Só os. Então ali é uma representação, uma simbologia, sem problema nenhum, ok? As bolinhas eram as frutas que davam dos carvalhos, os frutos, né? Opa, boa pergunta. Chegando agora que o Vanessa falou. Agora, por favor, não bote Papai Noel não. Não bote treina não, porque isso não tem nada a ver com o Natal, isso não tem nada a ver com o nascimento do Filho de Deus, ok? Não. Bote não. Sabe o que você faz? Você faz o seguinte, você pega um saco, bota no lixo, bota para o carro do lixo levar. É melhor, não bote Papai Noelzinho não. Sim, boa pergunta. Irmãos, rapidinho. Vocês sabiam que sino em igreja não é problema nenhum? Você sabia disso?
Rapidinho, por que na igreja católica tem sino e nas igrejas protestantes não tem sino? Vou explicar rapidinho. Quando Robert Calley chegou no Brasil, não tinha igreja evangélica estabelecida. Então só tinha igreja católica. Robert Calley sofreu uma pressão muito grande, né? Quem não sabe quem é Robert Calley, foi o primeiro pastor congregacional que chegou no Brasil, um missionário, né? Então ele sofreu uma pressão muito grande da igreja católica. Ele conseguiu com Dom Pedro I, né, o direito de as igrejas ser igrejas, com uma condição, que as igrejas não tivessem formatos de igreja, né? Não podia ter aqueles pináculos, não podia ter sino, não podia usar cruzes. Então, só muito depois que liberou. Então, você pode ver que as igrejas antigamente, a maioria parecia uma caixa de sapato, quadradinha, né? Quadradinha, porque não podia, né, fazer com aquelas arquiteturas bonitas. Irmãos, o sino nada mais é, antes de começar o culto, o pastor fica, vem gente, vamos entrar para o culto, vamos entrar, batia o sino, o povo sabia que era para entrar. Era uma representação do chofar no Antigo Testamento. Quando ia começar o culto no tabernáculo, o sacerdote tocava o chofar. Tã, o povo chegava e entrava. Então o sino significa isso. Hã? Não precisa não. Pronto, a vida é o melhor exemplo possível, né? Quando você está na escola que vai tocar para entrar, né? Trrr, você tem que entrar, né? Tem que entrar. Então, sino só significa isso, minha gente. Não tem nada de catolicismo nisso, não. Não tem nada de idolatria nisso, não. Inclusive, tem crente que, eita, pastor botou uma cruz na igreja, né? É pecado. Oh, mas isso é um tolo, não sabe o que ele está dizendo. Ah, é o quê? Dizia que era o quê? Maldita? A cruz foi maldita, a cruz de Cristo ela é bendita. Por isso que pegue para ela, chega em casa, leia 1 Coríntios capítulo 1, verso 18. Para os que se perdem, a cruz é loucura. Para os que são salvos, entendi, minha irmã, perdão. Os que são salvos é o poder de Deus. Amém? Tia Vinícius. Não. Peraí, calma, como é? Ela vai tirar. Diga. Certo, então eu vou pegar uma imagem de Chico Caveira e botar lá na sua cara. Você não vai adorar, não, você vai deixar lá. Você deixa? Não, meu irmão, não, faça isso não. Amém? Amém? Diga, Meliane, para encerrar, diga. Quem ia falar? Irmãos ali? Não? Amém, irmãos? Então, é isso, né? Você vê que é um simbolismo bonito, não tem nada de errado. Você pode usar sem problema, calma, sem problema nenhum, tá bom? Então, o Natal, ele tem... Eu falei, eu acho que você não se atentou. O pisca-pisca, quando a legião de anjos apareceu, né? Muitos apareciam, brilhavam, via só aqueles brilhos, né? Então, o pisca-pisca representa isso para muitas pessoas. Inclusive, quando os anjos apareceram, eles cantaram e louvaram a Deus, né? Então, muitas pessoas até usavam antigamente pisca-pisca com música. Você já viu? Né? Tocava musiquinha, hoje nem tem mais, né? Amém? Mais alguma pergunta? Uma pergunta, Gessé? Muito claro, né? Então, irmãos, esses mitos sobre o Natal são pessoas que não lêem Bíblia, que não conhecem a história, né, que não têm noção das coisas. Agora, claro, irmãos, não podemos transformar, como eu falei, o Natal em um consumismo, não podemos transformar o Natal em uma festa pagã, né, em coisas erradas, desde que o Natal ele tenha, irmão Deus, no nosso coração, aquele senso de paz, de perdão, de alegria, de gratidão a Deus, em nome de Jesus, amém? São símbolos que representam coisas boas, que marcou na nossa história, sem problema nenhum, né? Amém? Deus abençoe a igreja e que possamos ter um Natal abençoado em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida.